meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana com as nossas aulas. Vamos estar atentos às chamadas dos nossos slides e pegar os livros indicados por eles. Prestem bastante atenção, nossa aula tá show de bola. Prestem atenção, façam tudo com capricho. Qualquer dúvida é só chamar a Pro, que a Pro atende vocês. Não fiquem com dúvidas. Se tiver dúvidas, procure a Pro que a gente tira as dúvidas, ok? Qualquer coisa, dá uma chamadinha lá no privado da Pro, que a Pro atende, tá bom? Bom estudo para vocês, boa semana de aula, Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração de vocês. E caprichem, viu, gente? Caprichem no estudo. Beijo. Olá, meus amores. História, Inconfidência Mineira. Peguem o livro de história. Vamos abrir na página 129 e 130. E vamos ficar atentos para a nossa aula. Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, 1789. Inconfidência Mineira porque foi no estado de Minas Gerais. Aí deu-se o nome de Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ocorreu em 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e tinha como objetivo principal a independência dessa capitania. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio, que não obedecesse às ordens de Portugal. Reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república na capitania. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, ele conhecido como Tiradentes. Aqui do lado do nosso livro tem a foto de Tiradentes, o carrasco, né? E a obra de Rafael Falco, uma pintura. Então, meus amores, a Inconfidência Mineira gerou porque o povo estava cansado de Portugal mandar em tudo. Então, o estado de Minas Gerais queria a liberdade, queria ser livre, queria tomar suas próprias decisões e não ficarem submissos a Portugal. Aí, o que aconteceu? Eles se reuniram, fizeram um grupo, e nesse grupo, o objetivo deles era a independência dessa capitania. Nesse grupo participavam pessoas que tinham posses, condições, e também pessoas que não tinham condições, pessoas mais simples, mais humildes. E como a Pro já leu anteriormente, Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis, componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou-os ao governador de Minas Gerais. Na época era Visconde de Barbacena. A derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, foi suspensa e os inconfidentes presos. Tiradentes, chefe do movimento, foi condenado à morte no dia 21 de abril de 1792. Foi enforcado e esquartejado, e as partes do seu corpo foram colocadas em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as minas em Vila Rica, como exemplo para que não houvesse mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Então, o que aconteceu? Esse grupo foi feito, tinham pessoas com dinheiro e sem dinheiro, mas teve um traidor entre eles, Joaquim Silvério dos Reis. Ele traiu o grupo e como Tiradentes, conhecido como Tiradentes, era o líder, ele foi o que mais foi castigado com a pena de morte. Foi enforcado, que naquela época a forca era uma condenação,
né, legal lá deles, normal, e esquartejado, ou seja, tiraram os membros do seu corpo e espalharam, como aqui vem relatando, nos postes no caminho para o Rio de Janeiro. Então, foi muito triste isso que aconteceu, foi no dia 21 de abril de 1792. Por isso, nós temos o nosso feriado, né, de 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. Ele recebeu esse nome porque ele tirava os dentes, como se fosse dentista, né? Naquela época, era titulado esse apelido, Tiradentes, porque ele tirava dentes. Então, Joaquim Silveira dos Reis traiu o grupo e deu nisso aí. O pessoal foi preso e Tiradentes, como o líder que sofreu mais, certo? Aqui embaixo tem a imagem da bandeira de Minas Gerais, baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes em latim, liberdade, né? Que será? Então, aí está escrito em latim essas palavras em volta desse triângulo que é o símbolo da bandeira, certo? Agora nós vamos para a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, na Bahia, em 1798. A Inconfidência Mineira foi no estado de Minas Gerais e a Conjuração Baiana, na Bahia. Conjuração Baiana, sendo considerado a mais social das revoltas do período colonial, pela participação de homens livres e pobres, a Conjuração Baiana surgiu da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, após sua transferência para o Rio de Janeiro em 1763. Aliado à forte tributação exercida pela metrópole. Influenciados pela Revolução Americana e Francesa, além da rebelião escrava que havia acontecido na ilha de São Domingos, atual Haiti, começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador, que pregavam alguns critérios essenciais à Revolução. Libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república, acabar com a escravidão, melhorar condições de vida das pessoas mais pobres, aumentar o soldo dos soldados. Então, toda a revolução que existiu na nossa história sempre tinha o objetivo de liberdade, né? Lá na Inconfidência Mineira, o povo queria liberdade, mas na época não chegou porque houve a traição, né? Foram presos e mortos as pessoas responsáveis. Aqui na Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, a mesma intenção é se libertar do período colonial, se libertar, né, dos portugueses, se libertar da escravidão. E eles tinham os critérios, como nós lemos aqui embaixo, em relação ao objetivo dessa revolução. Os principais líderes da Conjuração foram os soldados Luca Dantas e Luiz Gonzaga, das Virgens, e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, razão pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida por Revolta dos Alfaiates, porque os alfaiates, né, que era uma profissão, que fazia roupa, terno, camisa, né, para os homens, eles se juntaram às pessoas insatisfeitas e, com o objetivo da libertação, eles lutaram por isso. Mais uma vez, um traidor contou ao governador a hora, o dia e o local em que iria se realizar a reunião, e a revolta foi descoberta. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros expulsos do país e 4 foram condenados à morte. As autoridades portuguesas aplicaram penas mais duras nos membros mais pobres do movimento, enquanto penas mais brandas nos membros mais ricos. Os 4 líderes citados acima foram condenados à morte. Então, meus amores, a mesma coisa que aconteceu com a Inconfidência Mineira aconteceu na Conjuração Baiana.
Os objetivos eram os mesmos, se libertarem, porém, como sempre, existia um traidor, como existiu na Inconfidência Mineira, né, que foi Joaquim Silvério dos Reis. Houve também um traidor na Conjuração Baiana. Deletou os membros, deletou horário de reunião, local, tudo certinho. Os membros foram pegos, né, no flagra, e aí uns foram deportados do país, uns foram presos, mas aqueles que tinham mais dinheiro pegaram penas leves. Os que não tinham dinheiro, os pobres, como até hoje isso acontece no nosso país, sofreram muito, né? Até hoje é assim, os mais pobres têm a pena pesada e os que têm condições financeiras boas são mais aliviados. E os 4 citados, que foram os alfaiates e os soldados, eles foram condenados à morte. Lá na Inconfidência Mineira, Tiradentes que pagou o preço, e pagou um preço muito alto, né? Que foi enforcado, esquartejado e os membros do seu corpo espalhados, né? Como se fosse um troféu, para que as pessoas pudessem entender que o poder dos portugueses falava mais alto e quem tinha domínio eram eles. Na Conjuração Baiana, foram os 4, os soldados e os alfaiates condenados à morte. Então, a classe, se fosse unida, não tivesse o traidor, quem sabe naquela época conseguiria alcançar o objetivo, né? Mas sempre tem um traidor no meio dessa história. Nossa atividade no livro de História, na página 131, temos também atividade no livro de Artes, nas páginas 61 e a 64, 61 a 65, certo? Livro de Artes, páginas 61 a 65. Continue estudando, meus amores. Beijo no coração de vocês. Aproma muito vocês. E qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Um grande beijo para vocês.